Eu era criança, assim, aí eu pegava e eu desenhava meus quadrinhos, eu desenhava minhas páginas da Revista Mad. Na escola, eu criei uma Revista Mad. Eu fazia, de fato. Você falou que você sempre soube o que você queria. O que você quer exatamente? Aonde? Em que área? É muito amplo. É porque quando você fala que você sempre soube o que você queria, sim, e que isso foi importante no seu trabalho, e pelo fato de saber o que você queria desde o começo, você conseguia fazer as pessoas rirem? Sim, por exemplo. O que é que você queria? Por exemplo, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que não fosse bater no cartão, trabalhando 7 dias por semana. Isso me matava. Então você sabia o que você não queria? Sabia o que eu não queria. Mas eu sabia o que eu queria. Eu não queria isso, e eu queria viver de alguma coisa que eu crio. Nesse tempo, eu fui cartunista, desenhei na Revista Mad. Foi lá que eu conheci o Elias, que desenhou esse quadro, que desenhou o rótulo, o Anilha. Então, assim, eu queria muito viver de qualquer coisa que eu criasse. O que eu tinha na mão na época? Uma caneta e um papel. Então, eu desenhava quadrinho. Eu punha minhas piadas em forma de quadrinho. E eu mandava pra onde dava. Eu cheguei a desenhar em revistas, cheguei a começar uma carreira de cartunista. Só que aí eu conheci o stand-up comedy, já estavam começando a fazer, eu entrei no movimento, e aí eu vi que, eu posso fazer a minha criação num palco, contando, em vez de eu ficar desenhando quadrinho, eu vou contar piada assim, e aí eu fiz. Então, assim, eu sabia que eu não queria aquela vida de bater cartão, tudo mais, mas eu sabia também que eu queria viver de qualquer coisa que eu criasse. Interessante. E aí você acha que você não tem talento no que você faz, cara? Cara, eu acho que talento hoje... Talento parece que é uma coisa mística, que ou você tem ou não tem e tal. E pra falar... não? Cara, eu acho que existem propensões. Eu acho que se você se esforçar, você... Olha, tem uma história que eu gosto. Eu não lembro direito o nome do violinista, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro da história. Uma mulher chegou pra esse violinista, depois do concerto, e falou assim: você é o melhor violinista que eu já vi na minha vida. Eu daria a minha vida pra tocar igual você. Ele falou: mas foi o que eu fiz. É verdade. É aquele dado... Eu sei quem é esse. Muito boa história. Então, assim, ele poderia ter um talento, ele poderia ter uma inclinação, ele poderia ter Qual é a inclinação que eu tenho pra comédia? Eu gosto desde criança. Eu gostava de ver filme de Jerry Lewis, eu gostava de ver Chaves. Eu cresci lendo a Revista Mad. Nossa, eu sou comediante hoje por causa da Revista Mad. E aí eu lia e falava: puta, eu adoraria trabalhar escrevendo essas coisas. Puta, deve ser legal. Então, assim, você conseguia vislumbrar que você poderia fazer isso? Ou seja, que você conseguiria? Você lia e falava: nossa, eu conseguiria fazer isso aqui também. Sim. Sim. Sim, porque eu fazia. Eu era criança, assim, aí eu pegava e eu desenhava meus quadrinhos, eu desenhava minhas páginas da Revista Mad. Na escola, eu criei uma Revista Mad. Eu fazia, de fato. Perfeito. Quando eu vi o stand-up, Jerry Lewis fazer stand-up, eu falava: puta, mano, isso aí não tem no Brasil, né? Tem no Brasil assim, o Ari Toledo conta as piadas lá de salão e tal, que eu gosto também. Mas não tem aquele cara no bar contando aquele... Não tem no Brasil. Puta, eu queria fazer isso e tal, porque eu gosto disso. Então, meu primeiro passo é gostar. E depois eu me sinto inclinado a querer fazer, de tanto que eu gosto. E aí eu vou descobrir como eu faço. E aí é que entra o trabalho. Perfeito. Cara, pra mim, o talento, ele tem um viés bíblico, né? Você conhece a palavra dos talentos. Sim.